Vamos lá, vamos agora falar um pouco de tipos de gráficos, tá? Esse é o gráfico aqui, o de ponto e figura. É um gráfico bem antigo, é dos primórdios dos registros de gráficos, onde se fazia aí manualmente, não tinha plataformas, tá? Gráficos aí são plotados desde 1900 e bolinha até antes disso, ok? Então se utilizava muito o gráfico de ponto e figura. Tem alguns aí que ainda gostam de olhar ponto e figura, tá? Mas eu acho que é um gráfico aí um pouco complicado pro dia a dia, um pouco alguns detalhes aí de como faz a marcação, tá? A única vantagem dele que eu vejo assim que ele deixa muito claro aí aonde estão os pontos de inflexão dos preços, tá? Para a gente não ir adentrando no conteúdo aí falando de suporte e resistência. Mas tenho que mostrar para vocês que existe esse gráfico. Outro gráfico aí, que é super comum, né, em diversos tipos de demonstração de dados, é o gráfico de linha. Tá? Esse existe também nas plataformas gráficas, o gráfico de linha, porém ele só nos mostra uma informação por cada período de tempo. Geralmente é o preço de fechamento, ok? Então, vocês vão ver que tem outros tipos de gráficos que nos trazem muito mais informações. Um deles é o gráfico de barras, que cada barra aqui é um gráfico diário, cada barrinha dessas representa um dia. E nós temos aí 4 informações nesta barrinha. Deixa eu pegar uma barrinha aqui que está um pouco mais claro. Esta aqui, ó. Tá? Não, esta aqui. Vai ter a informação da máxima de preços do dia, da mínima de preços do dia, da abertura e do fechamento. Vejam que já numa informação aqui, numa barra, a gente já tem 4 informações sobre o preço. Lá no gráfico de linha a gente tinha uma informação somente. Então, né, eu acho que é muito mais útil um gráfico desses do que um gráfico de linha. Outro tipo de gráfico é o gráfico de Renko. Tá? O gráfico de Renko ele desconsidera tempo, ele só olha preço. E a cada boxinho desses é um range de preços. Tem muita gente que utiliza o gráfico de Renko para operar aí no intraday, operações que acontecem durante o dia, ok? Mas eu acho a variável tempo aí muito importante. Mas é uma técnica que eu estou mostrando para vocês aí futuramente que vocês possam conhecer e eu já vou dar um aviso, tá? Vocês vão notar aí nos materiais que tem pessoas que vão defender algumas coisas como se fosse a melhor coisa do mundo, que fosse a ferramenta que realmente vai te transformar num grande operador. Isso não existe, tá, pessoal? Eu acho que é válido a gente conhecer diversas técnicas, gráficos, tá? Mas não existe nenhuma ferramenta aí milagrosa. O que existe é muita dedicação, esforço aí e pegando experiência e disciplina. Agora vamos para o gráfico que a gente utiliza, que é o gráfico de candle. Candlestick é uma outra forma de falar, ou gráfico de vela. Mais popular é falar de gráfico de candle. Ele é muito parecido com o gráfico de barra, tá? Mas ele junta aqui, ele forma um corpo, vou mostrar para vocês depois quando a gente olhar o candle só, ele forma um corpo que nos dá um outro tipo de informação. Aqui ele é uma representação também de candles diários. Eu vou falar de tempos gráficos, eles podem representar aí outras unidades de tempo. E aí o que eu tenho de informação de um candle? Eu tenho máxima, mínima, abertura e fechamento. E o tamanho do corpo, a localização do corpo vai me trazer um outro tipo de informação. Vamos dar uma olhada, né, no candlestick, na vela. Temos aqui, deixa eu apresentação aqui, tá aqui, pronto. Candle verde é um candle que está indicando que aquele candle fechou em alta, tá? É um candle de alta. Fechamento do candle é maior que a abertura. Então aqui, ó, né, essa partezinha aqui é a abertura, esta partezinha aqui do corpo é o fechamento, e aqui o que a gente chama de sombra, tá até desenhado aqui, tá? Para cima é a máxima e para baixo é a mínima. É o contrário num candle vermelho, tá? O candle tá até errado aqui, peço perdão, mas é um candle de baixo, tá?
a abertura é maior que o fechamento, por isso que ele fica vermelho, porque abriu o preço aqui, digamos que aqui foi 100 e ele fechou em 90, ou seja, ele fechou para baixo neste período. Lembra que foi, né, a gente está olhando, por exemplo, uma unidade de tempo diário. Então, digamos que esse aqui é um candle representando um dia de negociação. Então, digamos que a ação abriu a 100, ela foi até 105, marcou a máxima, depois desceu e foi até os 85 e fechou nos 90. Então, o candle está me dando todas essas informações. Está me mostrando qual foi o preço de máxima, 105, abertura no 100, fechou negativo, né? Fechou para baixo do 100, fechou em 90, tá? E a mínima foi nos 85. Vejam quantas informações a gente tem aqui. E a gente vai ter um pouquinho mais de informações em relação ao corpo e às sombras. Uma coisa para vocês se acostumarem aí com linguagem que a gente fala aí no mercado, tá? Eu falei abertura, fechamento, máxima e mínima, mas vocês vão ver em algumas plataformas aí as informações de OHLC. Né? Vocês vão ver assim, eu quero um gráfico de OHLC, ou a informação que eu tenho que habilitar é OHLC, que é Open, High, Low and Close, que são as informações em inglês, tá? Então, Open de abertura, High de máxima, Low de mínima e Close de fechamento. Tá? Os candles trazem informações sobre a psicologia do mercado, que eu estava falando aí sobre o corpo. Então vamos lá, alguns tipos de candle, relembrando aqui que isto é o corpo, né? Posso até mostrar aqui, isto é o corpo, tá? Ele pode ter diversos formatos, tá? E aqui nós temos a sombra. Vamos lá, tipos de candle. Vou mostrar candles de força. Pessoal, olha esses candles aí, são candles que quase não tem sombra, certo? Por exemplo, abriu aqui muito perto da mínima do dia ou na mínima do dia, ou seja, abertura e mínima são o mesmo preço, e ele fechou lá em cima, tá? E a máxima e o fechamento podem ser também iguais, ou pode ter pequenas sombras aqui. Esse é um candle que mostra força, porque os compradores, eles venceram os vendidos. Essa é a informação que eu tenho no candle. Quando vamos para um candle de baixa, tá? É a mesma coisa, abriu aqui em cima muito perto da máxima e fechou na mínima perto do fechamento ou igual ao fechamento. E é um candle que demonstra a força dos vendidos, tá? Que eles venceram os comprados. Deixa eu falar mais um pouquinho aí de terminologias do mercado, né? Vendido é alguém que opera na ponta vendedora, tá? Ele pode ser chamado de bear, de urso, tá? E os comprados podem ser chamados aí de bulls ou touros, ok? Estão acreditando que o mercado vai subir e quem está na ponta vendedora está acreditando que o mercado vai cair. Outros tipos de candle, tá? Ó, esses são candles que estão representando o equilíbrio entre comprados e vendidos ou indecisão, tá? Por quê? Máxima e mínima estão longe, mas o corpo, abertura e fechamento foi muito próximas, tá? Os touros e ursos, os compradores e vendedores, brigaram ao longo do dia, deslocando o preço para lados diferentes, mas a abertura e o fechamento mostrou aí um equilíbrio. Isso é uma informação importante. Tá? Vamos ver mais à frente. Outros tipos de candle, tá? Esses são candles que estão representando possível reversão, porém é preciso observar o contexto onde eles acontecem. A gente ainda vai entrar nisso, mas eu preciso conceituar isso. Okay? Então, por que seria um candle de possível reversão? Aqui no caso da compra, né? Então, abriu, os vendedores tentaram empurrar o preço para baixo, formaram uma mínima longe, mas os comprados perto do fechamento conseguem levar para cima. E o preço fecha muito próximo da máxima. Está mostrando aí que os compradores dominaram o jogo mais para o final. O mesmo acontece no contrário aqui, né? Digamos que o preço abriu aqui, os compradores tentaram empurrar o preço para cima, mas os vendedores conseguiram dominar e o preço fecha perto da mínima. Okay? Então são candles aí que mostram uma possível reversão, uma continuidade, por exemplo, de uma queda, uma continuidade de uma alta. Sobre estudo de candlestick, tá, pessoal? Existe toda uma teoria
sobre candles, tá? Isso vem lá da Ásia, do Japão. Há livros somente sobre candlestick, falando de mais tipos, na combinação entre eles, que gera padrões, como padrões gráficos, tá? E eu estou falando disso que é para demonstrar que é possível se aprofundar bastante neste tema. Inclusive, na descrição eu vou colocar aí uma sugestão de livros. Vocês vão encontrar farto material aí na internet, no Google, sobre os principais candlesticks, tá? Eu acho que dá para ficar com esse material mais inicial, e esses tipos de candles que eu já coloquei para vocês já vai avançar muita coisa. Então aqui introduzi os tipos mais importantes que eu acabei de falar, mas não comentei seus nomes na teoria dos candles, tá? Por quê? Porque são nomes aí, por exemplo, um candle de força é um marabozu, né? E aí começa a complicar com muita terminologia. Vocês têm que entender aquilo. Candle de força, candle de indecisão ou de equilíbrio e os candles de possível reversão. E em livros que eu vou sugerir sobre análise técnica, tá? Será também abordados os candles. Vai ter um capítulo lá sobre candles que eu acho que já é super suficiente, aprofundando um pouco mais, tá? E aí, para saber mais tipos de candles mais falados, tem Dojis, Marabozu, Estrela Cadente, Shooting Star, Martelo, Hammer, né? Então tem nomes em inglês, em japonês, em português, enfim. Não quero confundi-los com muita terminologia. Lembrem lá, candle de indecisão e de equilíbrio, candle de força, candle de possível reversão. Ok? Mais o último assunto para a gente fechar esse vídeo. Como eu falei do gráfico de candles, falei um pouco sobre os candlesticks, vou falar um pouco de tempos gráficos. Como a gente sabe, o candle está representando uma unidade de tempo pré-determinada. Eu mostrei para vocês gráficos ali que estavam mostrando um dia, tá? Mas é possível alterar essa unidade de tempo e a gente pode olhar os gráficos aí onde os candles estão representando 1 minuto. Tá? Tem plataforma que deixa representar 30 segundos, por exemplo, né? Ou 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, um dia, uma semana e até um mês. Aí eu estou falando aí o que é os tempos gráficos mais padrões, tá? Que a maioria utiliza. Mas tem plataformas que deixam usar 2 minutos, 10 minutos, 9 minutos, por exemplo. E aí vai para o uso de cada um. Quem vai operar durante o dia, né, operações muito curtas, vai usar tempos gráficos bem curtos. 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Se vai operar para ir um swing trade, que a gente chama, que é uma operação de mais um dia, aí vai estar operando aí gráficos de 4 horas, um dia e até uma semana. Legal? Desculpa. E vamos aí para o próximo vídeo.